Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e essa daqui é mais uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. Hoje eu gostaria de conversar não sobre a sintaxe de programação, mas sobre a forma como a gente escreve um código na linguagem C. Ou seja, a formatação, a padronização de como a gente organiza a nossa escrita dentro do código. Não sei se vocês chegaram a perceber, mas todos os códigos dos tutoriais que a gente vem vendo até o momento, eles seguem um determinado padrão na formatação, espaçamento entre palavras. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença na compreensão de um código. Inclusive, existem algumas regras que, apesar da sintaxe ela permitir que você quebre essas regras, elas são bastante recomendadas e, na verdade, padronizadas para uma escrita, né, coerente entre os diferentes desenvolvedores de software. Então, só para a gente ter uma ideia do que eu quero dizer, um dos detalhes, você pode perceber que todo o meu código, na verdade vamos olhar aqui a declaração, são pequeniníssimos detalhes, mas olha só, eu dei sempre um espaço entre o include e a declaração da biblioteca. Na linguagem aqui, eu sempre estou falando da linguagem C. Isso daqui, bem ou mal, é uma padronização na escrita do teu código. Isso daí faz diferença? Eu poderia escrever o meu código dessa forma? Claro que pode. Claro que pode. A sintaxe permite isso. Mas isso é uma forma de manter, né, um padrão. Olha só outro padrão que até o momento a gente vem fazendo e eu não discuti isso ainda com vocês. Olha aqui, repare que todo código principal ele tem um espaçamento, dois, três, quatro espaços, enquanto eu estou dentro de um determinado bloco de execução. Então, esse bloco de execução todo aqui, olha, é do meu programa principal. Então, de longe, eu bato o olho e eu percebo que isso é que todos esses comandos que estão aqui nesse bloco todo fazem parte do programa principal. Se eu crio mais um comando que forma um novo bloco, como por exemplo aqui o comando switch, eu vou fazer a mesma padronização. Eu vou criar mais um bloco e mais um nível de espaçamento. Vocês podem perceber então que dentro do bloco switch, abrindo na linha 22, fechando na linha 39, eu tenho mais um espaçamento. E isso é útil também para o programador, no momento em que ele, de longe, né, bate o olho, já consegue perceber. Note que eu fiz mais um nível de espaçamento quando eu avalio cada caso dentro do comando switch. Isso é extremamente útil e isso é o que a gente chama de indentação, tá? Dentro de um código. Isso daí é válido para várias e várias linguagens de programação. Em algumas linguagens, como Python, por exemplo, isso é absolutamente necessário para a própria sintaxe. Então, um código em Python ele nem iria funcionar caso você não respeitasse esse tipo de procedimento. Para te dar uma ideia da importância disso, eu gostaria de te mostrar. Esse daqui é um site chamado Code Buildify, que ele automatiza o embelezamento de um código. Essa daqui que é a ideia, seguindo um determinado padrão. E olha só, do lado esquerdo da tela, eu escrevi aqui um código. Inventei aqui da cabeça
mas um código que tenha uma sintaxe que é correta. Nem todas as variáveis aqui elas estão declaradas, tá? Veio da cabeça mesmo, mas que a padronização na forma como qual eu escrevo o código, cara, completamente furado, completamente estranho. Olha só como, de longe, você bate o olho na maneira como esse cara daqui está implementado, você não consegue identificar os blocos dentro do comando if e dentro das repetições utilizando for. Então, o que o Buildify, né, fez? Ele simplesmente pegou e organizou isso para mim. E olha como fica muito mais claro, seguindo essa regra de indentação, identificar as regiões interessantes dentro da programação. Então, olha, eu exagerei, tá? Confesso que eu exagerei. Mas nesse bloco aqui da linha for, perceba que na linha 5 eu quebrei o comando, e isso é possível, a sintaxe me permite fazer isso dentro, né, do argumento do for, com a inicialização, a comparação e a atualização do contador. Eu não respeitei um espaçamento para esse comando aqui na linha 7, então de longe eu não consigo perceber o que faz parte da repetição desse primeiro for. Então olha só como mudou essa característica quando eu me preocupo em indentar corretamente o código. Ficou bem melhor. Tá? Então eu consigo ver claramente uma linha, uma coluna, vou dizer assim. Uma coluna que identifica qual é a separação dos blocos. Se eu crio mais um bloco de repetição, fica claro para mim o local e quais são os comandos que fazem parte desse bloco de repetição. Eu não falei até o momento, mas em todos os códigos dos tutoriais eu segui esse tipo de padronização. Em alguns momentos eu não respeitei uma padronização, eu utilizei um tipo de formatação diferente, mas foi uma maneira mais didática de tentar ressaltar determinadas características do código. Mas faz parte do jogo. Então, esse daqui é o recado que eu queria deixar para você em relação à indentação do código. Mas isso daí é levado tão a sério, que eu gostaria de ampliar um pouco mais essa discussão e mostrar esse site aqui. Eu vou subir, né? Ele tem um estilo recomendado para codificação da linguagem C. E existe, na verdade, regrinhas, né, que são aplicadas. Note que são regras que não necessariamente violam a sintaxe. Você não precisa respeitar essas regras. É uma recomendação. Mas existem algumas recomendações, então, né, que, nossa, são fantásticas. Tá? Elas te ajudam muito na leitura de um código. E essa daqui, eu esqueci de comentar isso, é uma recomendação que eu gostei. Eu particularmente gostei desse maluquinho aqui, desse cara. Tá? Que eu nem vou conseguir ler agora, porque eu provavelmente vou errar a pronúncia dele. Mas eu gostei do que ele colocou e eu gostaria que você olhasse com carinho esse tipo de recomendação. Então, ele apresenta aqui, eu chamo isso daqui realmente, é uma regra que eu diria que é a mais importante, que é se preocupe com as regras. Tá? Em especial quando você pega um código de outra pessoa. Quando você pega um código que já é desenvolvido, e isso daí vai acontecer muito na vida profissional de vocês, quando vocês pegarem um código de uma empresa e forem ampliar, criar novas funcionalidades dentro desse código. Olha para como aquele código tentou padronizar alguma coisa e imita.
Essa daí é a regra de ouro. Tenta identificar os aspectos óbvios que o código tenta sempre manter. Se você não respeita isso, para um programador mais antigo, isso daí é uma falta de respeito, tá? Porque você não teve o cuidado de manter aquele tipo de boa prática. E a outra coisa é o cuidado com a documentação. E isso daí tem a ver com os comentários também. Beleza. As regras gerais. As regras gerais, para você ter uma ideia como isso é importante, na verdade a gente não, né? A linguagem C, conforme ela vai evoluindo, C e C++ também, conforme ela vai evoluindo no tempo, ela segue um padrão, tá? Que no caso aqui ele está até no padrão antigo, a gente já tem padrões mais atuais. Se não me engano, o último que está sendo, eu não sei se foi aprovado na data no qual estou fazendo esse vídeo, ou já foi aprovado, é o C20, que é de 2020. É a última regra com as últimas regras, com as últimas recomendações, que é o padrão da linguagem, que é justamente essas recomendações, detalhes que são importantes, novas funcionalidades também na sintaxe são incluídas. Então, vale a pena buscar esse tipo de informação. Esses daqui são detalhes que eu gostaria de deixar como uma regra prática para quem está iniciando a programar. Sempre lembrar disso. Nunca utilize tabulação. Aonde? Para quando você for montar esses espaçamentos aqui, não usa tabulação. Porque tabulação ela é diferente de acordo com o editor que você está utilizando. Então, acaba que não existe nenhuma padronização nisso. Vai depender do editor. Tá? Então, utilize espaços. Sempre utilize espaços. Uma regrinha de ouro também é usar 4 espaçamentos para cada nível de indentação. Utilizar um espaço entre as palavras-chave e aqui são as chaves de abertura. O que significa isso? Vou mostrar, tá? Mas não vou mostrar mais à frente. E não utilizar um espaço entre o nome dos comandos que você está utilizando e as chaves de abertura. O que essa última recomendação significa? Olha só, é muito detalhe, tá? Mas faz diferença. Tá vendo aqui, olha? Esses dois comandos aqui, os dois são na sintaxe eles são corretos. Mas a recomendação que se tem é evitar esse espaço entre o primeiro parênteses de abertura. São pequenos detalhes, mas fazem a diferença. Então, evita esse tipo de coisa. O outro detalhe, use um espaço entre a palavra-chave e o bracket, né? A chave, parêntese, de abertura. O que isso significa? Olha só, tá vendo que eu tenho aqui uma repetição nessa linha? Isso daqui para mim é o comando e eu tenho um espaçozinho logo após a abertura do bloco no qual eu vou querer trabalhar. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Pois bem, aqui é uma sintaxe correta, mas eu tiro o espaço. E o outro é uma prática que, na verdade, é mais antiga. Antigamente eu programava dessa maneira, que é você pular logo uma linha e abrir o teu bloco aqui. Tá? Então, as chaves, né, de abertura e fechamento do bloco, né, de repetição, eles ficam deslocados. Olha, eu já vi códigos seguindo os diferentes formatos e funciona. Tá? Então, a regrinha
de ouro, de olha o que o pessoal está fazendo em códigos que você já utilizou, que outros já utilizaram e te passaram, e tenta imitar. Essa é uma das regrinhas de ouro. Então, eu vou deixar esses 2 links na descrição desse vídeo para você poder visitar, passear e entender um pouco mais. Por fim, o último link que eu vou apresentar para vocês são as regras da GNU. A GNU é o desenvolvedor do compilador GCC e, portanto, tem aqui as regrinhas para você fazer o melhor uso possível da linguagem C. São regras de formatação, vou abrir aqui, tá? Várias e várias regrinhas, é um texto. Existem, inclusive, regrinhas que são aplicadas a comandos que eu ainda não ensinei dentro das aulas, né, da linguagem C. Regrinhas sobre os comentários. Tá? Então, alguns dos detalhes que eu apresentei a vocês, ele replica aqui, explica. E também sobre nomes, convenções. Então, é uma leitura para você depois se entender melhor com como você pode utilizar a linguagem e padronizar a maneira a qual você escreve um código. Isso é importante, em especial em indentação. É um negócio que faz toda a diferença. Na legibilidade do teu código, você vai ver que isso vai facilitar a sua vida como desenvolvedor. Era isso que eu queria mostrar para você nessa aula. Eu espero que tenha gostado e a gente se vê na próxima. Valeu e até mais.